boa tarde, pessoal. Voltando então para o jogo. A primeira coisa que eu queria fazer aqui, que assim, eu vou mostrar como faz algumas coisas em separado, mas assim, não preocupando com o gameplay, porque o gameplay eu vou deixar com vocês. Eu vou explicar algumas coisas em separado, como ativar, executar som, fazer uma animação, fazer o cálculo de vida e um efeito especial de câmera. E aí, questão de gameplay, e só pode pegar as moedas aqui, vai ter um inimigo aqui e tal. Aí eu vou deixar com a criatividade de vocês para entregar o projeto na próxima sexta-feira, tá? A primeira coisa é executar um áudio quando a gente pega uma moeda. A gente tem um script, né, que é o coin pickup, que na verdade, como a gente vai reutilizá-lo para a vida, eu vou renomear ele. Aí isso foi bem importante acontecer isso, porque aí a gente já aprende como que renomeia um script depois de pronto. Para renomear, primeiro, ele não pode estar em nenhum objeto, não pode estar linkado a nenhum objeto. Como ele já está linkado nesse rotate coin, e ele está como prefab, eu vou abrir o prefab dele, que é esse daqui, clicar duas vezes. Não, não é o prefab, não. O prefab está em assets. Está em assets, né, normal. Vou abrir o prefab dele, clicando duas vezes, que é esse daqui que a gente criou na última aula. E nele tem o rotate coin. Como eu não sei essas propriedades aqui, mas eu vou decorar, né? São poucas, então 250, 05, 02. Mas se quiser, por exemplo, copiar essas propriedades para outros, tem um atalho aqui nesses três pontinhos, que é o copy component. Se eu der esse copy component, ele copia as propriedades desse componente para a gente colar em outras. Eu vou só dar um copy component para ficar na área de transferência, no Ctrl C, né? Para depois só colar de novo. Aí eu vou remover esse rotate coin. Remove component. Ele já salvou o asset e, consequentemente, todas as moedas aqui da cena já não tem mais script. Tá vendo? Então, com isso eu provei para vocês a utilidade do prefab. Se eu tenho um prefab e edito o prefab, tudo que tem em cena desse prefab vai ser alterado. Então, eu não editei o modelo, eu editei o prefab que a gente criou na última aula. Bom, aí lá no script, né, que primeiramente eu vou alterar o nome dele, aí você pode fazer tanto pela pasta aqui do Unity mesmo, né, que é o coin pickup, ou pela IDE. Eu recomendo fazer pela IDE, que é mais seguro. Então, aqui na IDE mesmo, quem não tiver o Rider, mas aí é porque o Rider cuida mais bem disso, né? Então, eu vou fazer pela interface aqui, que é mais para quem estiver usando Visual Studio ou Code, né? Não vai ter como fazer por lá, que ele vai alterar só lá. Então, vamos ficar pela interface mesmo. Então, aqui no Unity mesmo, eu dou um F2 aqui no Coin Pickup e vou alterar para Item Pickup. E a gente vai utilizar ele para o coração também. Renomeei aqui, ele vai recompilar, só que ele vai dar um erro. Esse erro pode ou não ser mostrado aqui na interface, porque lá no script ele está com outro nome. Eu acho que ele não vai ser mostrado porque a gente removeu ele da moeda, então ele não deu erro, mas ele está com erro. Se eu tentar adicionar ele na moeda, ele vai dar um erro, porque aqui no script, agora já alterou aqui para item pickup, ele está com o nome de coin pickup. Mas a classe chama item pickup, isso não pode acontecer de forma alguma. Então aqui na classe eu também vou alterar para item pickup. Agora eu dou um Ctrl S, ele alterou. Podia deixar com o mesmo nome. Pode também. Só estou ensinando a renomear esse para ficar, se caso acontecer com vocês, lembrar de alterar tanto o nome do script quanto o nome da classe. Não deixa diferente, tá? E sigam o padrão de programação. No caso aqui, eu estou usando o Camel Case, né? Primeira maiúscula e sempre junto. Esse rotate coin eu vou alterar para rotate item também. Agora a gente tem item, pickup e rotate item. Rotate item. Renomeei também no script.
Bom, como eu já tinha alterado esse item e eu já alterei lá na cena e salvei, lá no script e salvei, ele não deu erro aqui também. Mas eu vou readicionar então o rotate item, que é o que está faltando. E como eu já tinha copiado, né, para a transferência, se eu der aqui nos três pontinhos e paste component values, como ele está desativado, eu acho que é porque eu já tinha feito outras coisas, né? Não tem problema. Eu dei o paste component values, paste component as new, e ele duplicou. Vou só remover esse de cima aqui e pronto. Agora ele ficou com os mesmos valores. Agora voltando aqui, né, ele já salvou para todos os outros, né, e manteve o game controller aqui no item pickup. Agora, eu baixei aqui já para a gente já ficar pronto. Eu baixei aqui no meu projeto dois sons, dois áudios. Criei a pasta Sounds e coloquei esses dois áudios aqui. Esses site para baixar efeitos sonoros, gente, vocês acham aos montes. Tanto é que vocês já devem ter encontrado vários, né? Não precisa ah, de dar mais dicas. Mas o principal que eu indico é o freesound.org. Esse daqui, ele tem, assim, é um site mantido pela comunidade mesmo, não tem sons, assim, de alta qualidade. Mas para quebra-galho ele é excelente, porque você digita, por exemplo, para eu encontrar aqui, eu digitei coin picar. Aí eu encontrei vários sons aqui aí, de moedas sendo capturadas, né? Aí depois você só baixa, né? Baixa em formato AVI ou MP3. Tem que ter cadastro nesse site para baixar. Aí eu só baixei dois aqui, que é o Coin Pickup e o Live Pickup. Vão ser os dois que a gente vai utilizar. Então a gente precisa de fazer uma modificação primeiro, tanto no prefab quanto no script. Eu vou voltar no prefab aqui da moeda. Nela eu vou adicionar um novo componente aqui. Então eu fui aqui no Assets, moeda, o prefab da moeda, tá? Abri ela, que é onde tem os scripts. Fica dessa forma a interface do Unity. E no Add Component eu vou adicionar um Audio Source. Esse Audio Source, eu vou primeiro passar o Audio Clip, que é o AVIC do lado do som, de pegar a moeda. Eu coloquei ele aqui em Sounds, Coin Pickup. Audio Clip, então, vai ser ele. Eu vou desmarcar esse Play On Awake, porque essa propriedade aqui é de executar o áudio assim que a cena é carregada. Se eu deixar ela ativada, assim que eu carregar, ele vai dar play em todas as moedas, vai fazer aquela bagunça, né? Então, eu vou tirar para ele não dar play assim que eu iniciar o jogo. Aí as outras propriedades aqui fica a critério de fuçar mesmo, que são aquelas propriedades que eu expliquei lá na primeira aula. O que que é, por exemplo, o efeito Doppler, o efeito reverb, né? Eu falei um pouquinho disso, ou distância máxima e mínima, né? Então, o Doppler é aquele efeito ambulância, né? Que de velocidade, né? Que eles falam, que começa numa velocidade mais lenta. Quanto maior a distância do espectador do que do ouvinte, né? Maior vai ser mais lento vai ser esse áudio, mais distorcido vai ser esse áudio. Quanto mais próximo, menos distorcido. Esse é o efeito Doppler. Ah, aí isso aqui a gente tem que mexer, né? A gente tem que alterar de acordo com o que a gente for mexer na cena. Mas por enquanto eu vou só desmarcar então o Play on Away, coloquei o áudio Clip Coin. E agora a gente precisa de um script, né, para acionar esse áudio source, de adicionar esse áudio quando a moeda é capturada. Então, eu vou abrir o script item pickup, já está aberto aqui. E nesse item pickup, eu vou adicionar, deixa eu ver aqui. É porque como ele vai funcionar tanto para a moeda quanto para o coração, né? Para a vida, eu vou fazer uma outra modificação também nele aqui. Porque ele está dessa forma aqui, ó. Se o player encostar nesse objeto, ele vai dar um coin mais, né? Vai aumentar as moedas e vai destruir esse game object. Mas se ele for um coração, ele tem que aumentar a vida. Aqui no Game Controller, eu já tenho a variável life. Então, eu tenho que acessar essa variável life também.
Então, antes de fazer o áudio, eu também vou fazer essa modificação para já ficar pronto. Então, se o player encostou, ele vai fazer uma outra verificação aqui dentro. Dá mais um zoom aqui para vocês verem melhor. Que é se o GameObject ponto name for igual ao nome que está na cena, que é moeda, é o nome da cena também, é o nome do equipamento em cena, do modelo em cena. Ele vai fazer isso daqui. Aí tem um atalho aqui para qualquer ideia que faz isso, que é você selecionar as duas linhas, em vez de dar um Ctrl X ou Ctrl C, Ctrl V aqui, você segura Alt, setinha para cima. Aí ele modifica a linha dessa forma aqui, ó. E para corrigir a indentação, você dá um Tab. Então, ficou bonitinho agora. Tem gente que gosta de deixar as chaves assim, programar dando Enter, né, e deixando a chave uma nova linha. E tem gente que nem eu que não gosta. Eu prefiro modificar para deixar, por exemplo, aqui, ó, essa chave. Eu posso deixar aqui, essa aqui eu posso deixar aqui na frente, essa aqui na frente. Eu acho mais fácil de ler e ainda fica menos espaço, né? Fica menos quantidade, menor quantidade de linha. Então, se for moeda, ele vai executar esse código aqui, esse trecho. Aumentar a quantidade de moeda e destruir o GameObject. E também, o que ele vai fazer antes de destruir o GameObject, tem que soltar um som. Para dar play nesse áudio, eu tenho que acessar esse componente audio source que está no GameObject. Nesse GameObject eu tenho os dois scripts, o colisor e o audio source, que tem o nosso coin pickup, que é o audio clip. Eu tenho que acessar ele. Qual que é o método para acessar componentes? Get component. Então, get component. Esse get component eu tenho que passar o tipo dele via sinal de menor maior, que é assim. O tipo dele vai ser um audio source, audio source. Tem audio clip também, mas esse não vem ao caso. Então, o get component do tipo audio source que está nesse objeto, ponto play. Como ele é só um, só isso aqui já basta. Mas se eu tivesse mais de um, eu tinha que pegar o nome, eu tinha que pegar o tipo, eu tinha que pegar outras, ou então pelo audio clip eu pego o nome dele. Então tem várias formas. Essa é a mais simples de pegar quando você tem somente um. Se eu tiver mais de um, aí já modifica um pouco, que eu tenho que pegar pelo nome, pegar pelo tipo. Ou o nome do audio clip, ou a tag também funciona, né? Tem várias outras formas. Eu estou passando mais rapidinho, porque eu acho que a maioria também já viu vários desses métodos aqui por fora, né? E já está mais por dentro. Então, ele vai ativar o play e vai dar um destroy. Como eu quero também para a vida, depois eu vou fazer um outro if aqui para aumentar a vida também, mas isso eu vou deixar para daqui a pouco. Eu quis só colocar essa outra condição aqui para já ficar pronto. Vou dar um Ctrl S, esperar o Unity carregar, compilar, quer dizer. E agora eu já tenho, então, dentro do script item pickup, embutido o barulho da moeda. Vou voltar nessa setinha aqui. Aqui, ó, olha que interessante. Como são prefabs, como é um prefab da moeda, todas as moedas em cena foram alteradas. E esse ícone aqui do alto-falantezinho é o nosso audio source. Um audio source ele tem uma esfera representada por essa linha azul, que é a área onde essa esfera, onde o som vai se propagar. Eu acho que essa aqui é a menor. Deixa eu ver aqui. Eu tenho duas. Não, essa é a maior mesmo. Deixa eu dar um zoom aqui. Não, essa é a menor. Então, ele tem o mínimo e o máximo. Esse daqui é o mínimo. Então, a gente vai ter que modificar. Como ele é um prefab, se eu modificar diretamente por aqui, ele vai modificar somente esse. Mas eu vou fazer isso, por enquanto, só para fim de teste. Aonde que eu modifico essas propriedades? Eu tenho aqui, deixa eu
Deixa eu ver aqui. Isso, a distância mínima e a distância máxima. A distância mínima está 1, que é essa que eu estou vendo aqui, ó. Se eu modificar essa distância mínima, ele vai modificar, que é o mínimo que o jogador tem que estar, que a câmera tem que estar próxima desse daqui para ele executar, e o máximo que ele está 500. Então está lá em cima no cenário. Eu acho que vai ser 0,5 por 3. Não, pode ser até menos, 2. Ó, vai ser uns 2, ó. 0,5 por 2. Eu vou dar Ctrl Z e vou deixar 1 por 500 aqui mesmo. Por quê? Eu não posso modificar aqui, porque ele é um prefab. Então, eu vou voltar lá no Assets, meu prefab da moeda, que é esse aqui, abrir, clicar na moeda, e aqui no componente do Audio Source que eu vou colocar menos, inclusive, 0,2 por 2. Quando eu voltar, todas as moedas foram modificadas por esse novo valor. Ó, aqui esse é o mínimo e esse é o máximo. Dentro desse mínimo e máximo, se ele tiver com o efeito Doppler ativado e com o fade ativado, que no caso eles estão com essas propriedades por padrão, se a câmera estiver nessa posição aqui, ó, o som da moeda vai ser baixinho. Se ela estiver nessa posição, vai estar no máximo. E assim, dentro desse intermédio aqui do mínimo e do máximo. Vou fazer um teste, vou dar um play, capturar a moeda para ver que se tem que modificar ou não. Ele não executou o som, justamente porque quando ele começa a tocar, como ele tem um tempo, né, de dar play, ele começa a tocar e é destruído. Tem que dar um tempo aqui. Para isso, a gente vai usar o método, então, de corrotinas. Tem um método, gente, que chama iEnumerator. Esse iEnumerator, ele corresponde a uma corrotina. Eu não vou abrir aqui a documentação, mas depois, se vocês quiserem saber direitinho, tem na documentação. O que é uma corrotina? Na programação, temos alguns métodos que definem uma rotina que abrem um novo thread no processador, utilizam um novo thread no processador. Então, o processador a gente sabe que tem vários núcleos, eles sendo físicos ou lógicos, e a gente tem como manipular esses núcleos de acordo com o que a gente está desenvolvendo. Se fosse no C Sharp normal, teria, se fosse na ideia lá no Visual Studio, por exemplo, você abre um novo thread, você cria um new thread, alguma coisa lá. No Unity, para manipular esses threads, tem uma parte anterior a elas, que já acessa o thread, que é o próprio MonoBehavior já implementou para ficar mais fácil, que é o iEnumerator, chamado de corrotina. Esse iEnumerator, a gente primeiro, então, a gente declara ele com a palavra-chave do Unity. Eu vou colocar aqui, depois do método onTriggerEnter. Pode ser antes também, não tem problema, mas ele tem que estar fora aqui, tem que estar dentro da classe, mas fora de qualquer método. Ele pode ser declarado como privado mesmo, você digita private ou não. Eu não costumo digitar private, não, já vou direto ao ponto. Então, iEnumerator. Esse iEnumerator aqui, eu vou dar um nome para ele. Vai ser destroy object. Destroy object. É como se fosse um método mesmo, só que declarado de uma forma diferente. Aqui, no caso, como eu não falei que ele é público ou privado, subentende-se que ele é privado. Isso aqui é só um extra, tá? Que eu estou falando agora. Aqui eu falei que ele é privado, aqui eu posso ou não colocar private. Se eu colocar public, ele é acessado em outra classe. Se eu não colocar nada, ele é private. Então, vou deixar assim mesmo, você pode ou não colocar. E aqui dentro, ele vai, se eu deixar assim, ele já acusou um errinho, porque ele sempre espera uma expressão de retorno. Esse retorno, se você não tiver nada, você pode simplesmente colocar um yield return null, assim, dessa forma aqui, ó, yield return null, aí, ó, aí não faz nada. Ou você retorna o tempo que você quer esperar para ele executar a próxima linha de código. Ah, mas eu poderia fazer esse método dentro do próprio onTriggerEnter. Não. Se você colocar um tempo aqui mesmo, sem criar um novo thread, um novo enumerator, se você criar dentro dessa própria classe, o Unity vai travar, né, o jogo, travar tudo, como se fosse um pause geral, vai travar até esse tempo terminar, esse tempo terminou, ele vai continuar.
porque você está usando o mesmo thread. Então, isso não pode acontecer. Você tem que usar um thread separado para ele continuar a execução do jogo e, em paralelo, você fazer o que você quer fazer nesse novo thread. Por isso que a corotina é utilizada. Aqui, como eu vou esperar um tempo, então primeiro eu espero para depois destruir. Então, yield return, o tempo que eu quero esperar, nesse caso a gente declara como new wait for seconds. E ele vai esperar lá um float seconds, ele vai esperar os segundos que você quer aguardar antes dele ser destruído. Aí tem várias formas. Aqui eu poderia, para ficar mais profissional, o certo seria eu calcular o tamanho do áudio da moeda e setar esse tamanho, essa duração, na verdade, né, da duração da moeda do áudio, setar ele como tempo. Mas não vou fazer isso porque é complicado. Então, eu vou simplesmente colocar um tempo aqui, ela pode ficar um pouquinho de tempo lá a mais até ser destruída, mas é só para fim de teste, mas tem alguns métodos que você analisa o áudio clip. Aí sim que você vai utilizar o get component audio clip em vez do source. Acho que até, quer ver? Seria algo mais ou menos assim, ó, get component audio clip. Deixa eu ver o que ele tem aqui, ó, ponto. Olha lá, channel string length, ó, tá aqui, ó, length. Vamos experimentar isso aqui. Já que está aqui, só que eu acho que ele vai pedir alguma outra coisa. Ah, isso aqui no caso é uma variável, né? Então, se eu colocar ele aqui, ele vai esperar exatamente o tempo do áudio. Primeiro eu vou testar assim, se não... Não, primeiro eu vou testar sem isso daqui, tá, gente? Porque eu acho que, né, é melhor a gente testar com aprendizado. Vou esperar um segundo primeiro. Aí depois de um segundo, aí sim ele vai destruir o Game Object. Então, Alt, setinha para baixo, ó, vai ficar aqui agora. Shift Tab. Opa, Shift Tab. Ó. Não gosto disso aqui, vou colocar aqui. Mais bonitinho assim. Agora aqui, ó, ele vai dar o play e eu tenho que chamar essa corotina para destruir o objeto. Para chamar uma corotina, não é simplesmente chamar como a gente chamaria um método qualquer, né? Que seria destroy object e chamou. E, ó, seria assim, né? Só que não é. Tanto é que ele coloca uma observação aqui falando, ó, o retorno disso aqui é a corrotina que não vai ser continuada, tem um retorno que vai ser ignorado. Então, ou seja, isso aqui vai passar por isso aqui e vai ser ignorado. Para eu chamar uma corrotina, eu preciso chamar pelo método start corrotina e colocar dentro do parêntese a corrotina que eu quero chamar. Esse é o método atual. Tinha um outro método que é por string, que eu passo o nome da corrotina. Também funciona, mas ele está descontinuado já, mas também funciona, tá legacy, na verdade. Então, o que que ele vai fazer aqui? Ó? Vai dar o play e chamar a corrotina. Chamando a corrotina, ele vai esperar um segundo para destruir o objeto. Entenderam? Ctrl S. Aí, ó. Depois de um segundo, destruiu. Vamos ver se funciona com aquele método agora. A gente descobriu que com um segundo funciona. Agora eu vou colar esse get component audio clip length. Então agora ele vai esperar o tamanho a duração, na verdade, exata do audioclip que eu estou executando. Esse é o modo correto de fazer. Né? Vamos ver se vai dar certo. Aqui é tudo sem combinar também. Não, não deu certo porque já tinha sido destruído. Não tem problema. Eu preciso passar essa variável aqui, esse método para uma variável lá em cima, que foi esse o erro. Foi, nem li, mas eu sei que é. Missing component. O audioclip, a taxa já foi destruído. Exato, claro, né? Se eu estou passando ele depois de ser destruído, não vai funcionar mais. Porque que ele passa e depois destrói. Então, não dá muito certo. Eu tenho que passar isso daqui com uma variável, como ele está aqui, né? Então vai ser uma variável. Float, audio length, tem que ser no método start. Ó,
Certo. Dessa forma aqui, ele vai iniciar o jogo e já vai pegar a duração do áudio length e vai mantê-la fixa. Porque aí, se eu pegar isso daqui, que é como eu estava fazendo, colocar aqui diretamente, né? Como é uma programação que não, assim, ele faz uma linha a cada milissegundo do jogo, então, quando ele chegar aqui no destroy, vai destruir e já não é suficiente mais para eu pegar aqui o length. Então, eu salvando uma variável agora, áudio length. Acho que é outra função também. Playback position seconds, max distance, clip. Eu acho que mudaram. É default clip to play. Pronto. Eu acho que é assim agora, viu? Eu não posso mais, pelo visto, acessar o audio clip por aqui, tá? Como eu falei. Eu preciso primeiro acessar o audio source e acessar o clipe do audio source. Antigamente eu podia, agora eu não posso mais. Então, até ficou mais interessante de entender, né? Porque eu estou dando get component audio source, que é o componente audio source, que é esse daqui, e a partir dele que eu pego o clipe default dele, que é esse que ele está executando. Com o clipe default, eu pego o length. Salvo nessa variável, pego ela aqui e espero ela terminar para eu destruir o objeto. Olha aqui, eu estou pegando por nome. O nome de moeda está somente nessa. As outras chamam moeda 1, moeda 2, moeda 3. Claro que não vai pegar mais. Eu modifiquei isso agora aqui, ó. Então, o nome não vai ser igual a moeda aqui na nossa linha 17, ó. Se o GameObject.name for igual a moeda, vai fazer? Ele não vai entrar aqui nunca mais, só vai entrar uma vez mesmo. Então, a gente vai alterar isso aqui para GameObject.name.contains. Contains moeda. Aí sim. Então, se isso aqui é um método padrão do C Sharp, tá? Também possível em outros fora do Unity também. Se o nome do GameObject contém a palavra moeda, ele entra aqui dentro. Se não contém, não vai entrar aqui dentro. Fechou? E eu posso abrir o leque ainda. Posso colocar só M, ou só um pedaço dela, ou só um número, de qualquer jeito. Vou dar um... Aqui, tem uma coisa aqui também que eu queria mostrar para vocês. Na hora que está mexendo com o prefab, vamos supor que vocês alterem que nem eu fiz aqui. Eu alterei somente esse, né? Ele vai ficar, como eu falei na última aula, acho que eu falei isso aqui também, que ele fica, quando ele fica modificado, ele fica com essa barrinha azul aqui, ó, fica com essa barrinha azul aqui, e a propriedade em negrito. Se essa propriedade for modificada, provavelmente ela está diferente do prefab. Então, para a gente voltar ao que era antes, a gente vai nos três pontinhos aqui do componente, modified component, revert. E eu tenho a opção ainda de aplicar o prefab que eu modifiquei. Mas se eu aplicar, ele vai aplicar em todos. Então, eu vou dar um revert. Aí ele reverteu aqui para a variável que estava anteriormente. Vou dar o play, agora provavelmente vai funcionar. Aí, aqui, ó, como eu estou usando... Peguei todas aqui, até a HUD mudou. Como eu estou usando do mesmo script, usando de um tempo, né, para eu deletar, aqui depois, se você quiser fazer, não vou fazer agora porque é detalhes, né? Mas, por exemplo, aqui quando eu passo na moeda, ó, eu demoro um tempinho para apagar, né? Nesse tempinho, você pode utilizar esse tempo para spawnar um sistema de partícula. Spawnar um partícula assim, fazendo uma fumacinha, por exemplo, sabe? Faz a fumacinha, saiu, pronto. Esse é o jeito, né, que fica mais bonitinho, mais legal de fazer. Para quem perdeu a última aula, essa parte da interface, o que que eu tinha feito? Vocês viram que a interface está mudando, né? Mas para recapitular, eu tenho aqui um objeto canvas, né, que eu fiz na última aula. Esse objeto canvas tem um filho chamado coins, que é um texto. Ele é um text object. Ele é um componente de texto da UI. Você encontra com o botão direito, UI, Text Mesh Pro. Mas o caso aqui do Unity 2021, eles alteraram o text normal para Text Mesh Pro. Então, esse que eu usei está aqui em Legacy Text.
Mas não é recomendável usar, não, porque ele vai ser descontinuado nas próximas versões. Mas eu utilizei porque ele é mais rápido de implementar. O Text Mesh Pro ele tem outras propriedades, tipo negrito, espaçamento, justificação, etc. O Text normal não tem isso. O negrito acho que ele tem, mas só. Aí eu adicionei, então, o texto normal, padrão aqui de moedas, né? Modifiquei aqui as propriedades, coloquei um outline, e já vem pronto no Unity. Para eu ver isso daqui, eu ativo o modo 2D, que é esse botão 2D aqui. E aqui no meu Canvas eu dou um F. Então, esse foi o meu Canvas que eu fiz na última aula. Esse Canvas eu deixei, acho que é porque deu pico de energia na última aula, né? Aí eu tinha deixado de uma forma, depois alterei, porque o Moedas estava ficando por cima de outros objetos. Ele tem que estar aqui, ó, no Render Mode, tem que estar Screen Space ou Overlay. Aí ele não fica por cima de outros objetos, ele fica por cima de outros objetos e não deixa que outros objetos passem por cima. Então, Screen Space Overlay. O resto eu deixei padrão. E eu estou alterando diretamente a variável moedas, que está no nosso script. Vou voltar aqui, está no script Game Controller. No Game Controller, aqui, ó, eu tenho uma variável chamada text CoinHUD. Esse CoinHUD é o acesso do texto desse canvas, né? Está no tipo texto. E altero para moedas, dois pontos, variável coins. Aí na última aula eu falei qual é a diferença, depois vocês voltam na gravação lá que tem por que eu usei o cifrão, etc. Ok, agora nós vamos fazer a parte da vida para fazer o bonequinho do zumbi. Tá aqui. Na verdade, eu vou fazer o zumbi primeiro. Vou fazer o zumbi primeiro. Porque aí tem justificativa de por que que você vai perder vida, né? Então, lá no Assets, nós temos a pasta Models e a pasta Zombie. A pasta Zombie tem o avatar do zumbi. Eu vou arrastar esse avatar aqui, FBX mesmo, para a cena. Pode ser aqui. Pode ser no meio dessa. Vai ser aqui, ó. Esse tá no chão, bonitinho. Vou rotacionar ele no eixo Y para ficar em frente o jogador. E quando a gente arrastou, vocês perceberam que ele já veio com o Animator. Por quê? Lembra que lá no Mixamo, a gente baixou do Mixamo. Acho que isso aqui eu já passei para vocês pronto, né? Mas lá no Mixamo, quando você baixa ele com animação, o Unity já vai entender que ele tem animação. Então, já vai adicionar o Animator para a gente já com o avatar. Então, a gente nem disso precisa preocupar também. Ele já identificou que tem animação nele. Porque aqui no nosso modelo, a gente já fez... Cadê? O rig, né? Sim, a gente já fez isso. Que é aqui no nosso modelo, assim que a gente importa, é mudar para humanoide. Não esqueçam disso quando for mexer com avatares que se movimentam. Rig, Animation Type, humanoide. Ele já estava, a gente já tinha feito isso. Aí o Unity já identifica que tem animação. Ok. A gente vai criar, então, o primeiro tipo de animação aqui, que é o mais usado no Unity, que é o Animator. Para criar um Animator Controller. Para criar um Animator Controller, vai precisar do Animator. A gente já tem ele, a gente vai criar o controlador desse Animator. Então, aqui pode ser na pasta Zombie mesmo, eu vou clicar com o botão direito, Create, Animator Controller. E eu vou chamar de Zombie. Nesse Animator Controller que eu criei, então, eu vou clicar duas vezes. Ele vai abrir, então, uma pequena interface com três métodos, com três estados, né? Como ele é um Animator Controller, ele é baseado em estados. Os estados, eles podem entrar e sair de acordo com estados de variáveis, de acordo com variáveis, valores de variáveis. Então, eu tenho aqui o estado NState, Entry e Exit. O NState, ele de qualquer estado vai para outros que eu indicar. O Entry vai ser quando ele iniciar e o Exit vai ser quando ele finalizar.
Como a gente importou algumas animações junto, aqui junto com o zombie, primeiro eu quero que a animação padrão desse zumbi vai ser andar para o lado e para o outro, para ele ficar te cercando, sabe? Vai ficar cercando o personagem. E o personagem vai ter a opção de ou desviar, ou atirar, soltar alguma coisa, mas aí não vai dar tempo de fazer, né? Se vocês quiserem fazer, vocês podem fazer, mas aqui eu vou fazer só indo para o lado e para o outro. Essa animação chama walk left, walk right. Vou começar com a left. Deixa eu colocar esse walking aqui para ver como é que fica. Mutante walking. Quando eu arrastar esse mutante walking aqui, ó, ele automaticamente já é linkado ao enter. Só dessa forma aqui ele já funcionaria sem variável, sem nada. Então, se eu der play, ele já vai iniciar com essa animação de walking, se não me engano. Então, eu vou salvar aqui, dar um save, né? Porque ele salva esse estado aqui também. E eu vou aqui no meu zumbi arrastar o controller que eu acabei de criar para ele. Então, cliquei aqui no zumbi da cena. Cliquei, segurei e arrastei aqui no controller zombie e arrastei para controller. Quando nós arrastamos, então, a animação para criar o Animation Controller do zumbi, apareceu, então, esses erros aqui no canto, quando a gente associou o controller ao animator do zumbi. Então, esses erros aqui são referentes ao tipo de animação que a gente está querendo colocar nos clips desse animator. Então, é simples de identificar que os transforms aqui desse animator foram feitos para trabalhar com animações do tipo humanoide, não do tipo genérico. E nós estamos querendo associar animações do tipo genérico. Então a gente simplesmente esqueceu de, quando a gente importou os modelos do zumbi, e isso vale para o modelo do boy também, do personagem principal, nós alteramos somente o modelo. Então aqui, ó, quando a gente clica no modelo e vai aqui na aba Rig, nós alteramos ele ao tipo de animação para humanoide. Só que esquecemos que as animações referentes ao modelo também são FBX e elas vêm por padrão genérico. Então nós temos que simplesmente clicar nas três, segurando Shift aqui para selecionar as três, vir aqui no Rig e mudar para humanoide e dar um Apply. Quando a gente der um Apply, pode ser que aqui ainda não dê o efeito imediato da nossa animação. Essa animação deve ser a gente tem que salvar a cena primeiramente. A gente salva todas aqui. E essa warning vai continuar até que a gente der play no jogo ou a gente substitua aqui novamente. Mas se eu der um play aqui no jogo e parar novamente, aqui ela vai sumir o erro e ela vai continuar normalmente. Podemos agora abrir novamente nosso controlador, o Zombie Controller, e arrastar cada um dos clipes de animação nele, para assim criar as transições entre os clipes. Peço desculpas pela baixa qualidade dessa parte da aula, mas durante a aula ao vivo a internet estava bastante instável, mas vamos que vamos. Front walk right, eu arrastei para cá. Eu vou criar duas transições. Essa make transition aqui, botão direito em cima do right, make transition, clicar no left. Aí ficou uma via de mão dupla aqui, ó. Ou seja, se eu deixar dessa forma, ele terminou de executar o walk left, ele executa o walk right. Terminou o right, executa o left. Fica nesse loop. Vou salvar. Na cena, esse aqui, como ele não tem física implementada, ele não vai cair. Eu coloquei aquele porque a gente vai precisar aquele colisor, a gente vai precisar para o personagem encostar nele. Mas eu vou dar play aqui só para ver se ele está executando a animação de ir para o lado para o outro. Ó, vai ficar dessa forma aqui, para o lado para o outro, aguardando para dar o ataque. Aqui para quem não sabe o que eu estou fazendo, não identificou aonde que eu estou, eu estava no game, né, que é isso aqui, aí eu cliquei no sino. Isso é muito importante
quando a gente está implementando alguma coisa, está no modo play e a gente quer ver se está dando certo, e fora do modo game, né, que para eu não ter que chegar lá até caminhando, né, demoraria demais, é só selecionar a cena com ele em execução, certo? Aí eu posso modificar atributos, mesmo ele estando em execução. Um dos atributos que eu vou executar vai ser o que eu vou modificar, né? Vai ser o posicionamento padrão dele, que então eu posso ver aqui que eu tenho que colocar um pouco mais para a esquerda. Porque primeiro ele executa essa da esquerda. Ó, assim já tá bom. Acho que pode ser até um pouco mais, né? Porque dá para. Não, acho que pode ser assim, e dá esse espaço aqui para ele ultrapassar ele quando quiser. Ok. Então, esse foi o nosso animator de left e right. Agora a gente precisa fazer um atributo para quando ele encostar no personagem, ele vai tomar dano. A próxima animação vai ser o punch, que é o soco. O soco tá aqui, mutante punch, eu vou arrastar para cá. O exit a gente não vai precisar, tá? Pode deixar ele aqui paralelo. E o punch, para eu acessar ele, da mesma forma, eu vou fazer aqui no make transition, aqui, make transition para cá. Make transition para cá, make transition para cá. Dessa forma aqui. Duas linhas de mão dupla aqui, tanto para esse quanto para o outro. Dentro dessas setinhas, quando eu clico em uma setinha dessa de transição, a gente tem condições. Tem aqui a timeline, onde eu tenho as transições, e eu tenho abaixo as condições. Essas condições são acessadas por meio de variáveis. Essas variáveis eu vou criar acessando a guia parâmetros. No caso aqui eu já tinha criado no outro, né? Mas o de vocês não vai ter esse parâmetro ataque aqui, ó. Aí para criar, vocês vão clicar nesse maisinho e escolher o tipo de variável que a gente vai criar para essa animação. No caso, essa variável ataque, ela é um float, ó, ela é um boolean. Ou seja, ela está true ou false. Então, um boolean, eu clico nesse mouse, maisinho e clico em bool. Ele vai criar uma variável do tipo boolean que eu posso acessá-la via código. Se eu quiser, o mesmo vale para float, int e um trigger. No caso, float seria um número fracionado, que eu posso modificar também, e o int seria um número inteiro que eu posso modificar via código. No caso aqui, eu só quero saber se ele vai estar atacando ou não. Então, eu criei esse ataque com o tipo boolean. Então, eu vou criar agora um script que vai controlar vai controlar o inimigo. Eu vou chamar de enemy controller. Esse enemy controller eu vou acessar a pasta scripts, botão direito, create, C# script, enemy controller. Ó, o script vai ficar assim. Eu vou explicar ele por alto. Inclusive tem algumas variáveis aqui para modificar. Esse enemy controller ele vai ficar no inimigo e ele vai receber o game controller, porque eu quero acessar a variável vida, que está lá no game controller, e ela é pública, então vai ter como acessar do tipo game controller. E eu tenho dois métodos de colisão, onCollisionEnter, onCollisionExit. O que isso quer dizer? Se o nosso inimigo tiver um colisor, que eu vou até colocar agora antes que eu esqueça, que ó, vou clicar no zumbi Add Component, Capture Collider. Esse daqui não vai precisar, não se preocupar muito com ele em termos de física, porque esse inimigo aqui não vai ter física, não vai ser necessário física para ele. Ele pode ficar andando por lá, porque como ele não vai ter aquela mecha para seguir o personagem, etc., que inclusive que vocês quiserem pesquisar por fora e fazer pode também, ele vai precisar desse colisor somente para fins de trigger, encostar ou não no personagem. Por isso que eu criei, então, o Capture Collider e vou marcar ele como is-trigger, tá? Is-trigger. Então, ele é o colisor somente para identificar gatilho no personagem quando ele encostar no principal. Então, aqui voltando no código, se o objeto com a tag player
que eu vou modificar aqui para o jeito compare tag, que é dessa forma aqui, ó. Se o inimigo que tem esse script aqui encostar num outro objeto que tem a tag player, no caso, nosso jogador, eu vou dar um get component animator, acessando então o componente animator que está nele aqui, e vou utilizar o método setBool, porque a nossa variável que a gente criou lá no animator, o nosso parâmetro é um do tipo boolean, né? Nós criamos aqui o parâmetro boolean, que está associado ao animator, que está associado ao componente que eu estou acessando. Então, getComponent, animator, setBool. Se eu tivesse criado um float, setFloat, int, setInt, né? Então, foi um boolean. SetBool, o nome do componente, que é attack, e como segundo parâmetro, o valor que eu estou associando a esse atributo. Então, eu quero que o atributo attack vire true. Aqui ficou amarelinho porque ele está sugerindo eu colocar como propriedade, mas não precisa. Isso é coisa do writer. Então, eu associo essa variável ataque como true e vou lá no meu game controller e pego a variável life. Eu vou modificar essa variável life que está como pública. Então, game controller.life menos menos. Ou seja, encostei no meu zumbi, vou decrementar uma vida, um ponto da vida, e ativar a variável ataque lá no meu animator. Essa variável ataque está representada por quem lá no meu animator? Ó, por nada. Não está associada a nada. O que eu vou fazer então? É aí que entra então as condições dos parâmetros dentro do animator. O que eu quero dizer com isso? Se dentro dessa setinha aqui, ó, ele só pode acessar o mutante punch se o meu ataque for true, certo? Então, dentro dessa setinha, eu vou clicar uma vez na setinha de ida para o mutante punch e dar um mais aqui no conditions, mais ataque igual a true. Ele já até completou para a gente aqui, porque só tem uma, né? Então, ataque true. O que eu quero dizer com isso, recapitulando? Eu estou no walk left. Ele fica aqui verificando, ele fica só no ping-pong aqui, ó, né? Ele fica verificando essa condição. Só que aqui, para eu ir para o right, eu não tenho condição nenhuma. Então, ele vai livremente. E, assim como do right para o left. Não tem condição, vai livremente. Só que aqui, para ele passar para o punch, eu tenho a condição de ataque. Ele só vai acessar essa seta se o ataque for true. Então, ataque é true, ele fica aqui no mutante punch. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer o inverso agora. Para o ataque for falso, nessa setinha de volta, eu tenho que adicionar uma condição ataque falsa. Ó, eu fiz isso aqui. Ó. Adicionei, mudei a variável ataque para falso. Certo? Então, se eu tiver aqui no punch e ele ainda estiver encostando, ou seja, o ataque está true, ainda está encostando, eu fico dando play nessa animação toda hora. Vou até verificar aqui se ela está como loop. Não, é isso mesmo. Fico dando play nessa animação. Se ela for falsa, a partir do momento que eu paro de encostar no mutante, no zumbi, ela volta para o walk left. Mas reparem que tem um errinho aqui. Eu estou fazendo isso somente do left para o punch. Então ele tem que estar caminhando para a esquerda para ele acionar isso daqui. A direita não. O que eu tenho que fazer? Colocar a mesma variável aqui nessas duas setinhas. Então, do right para o punch, variável ataque true. Do punch para o right, essa aqui, variável ataque falso. Estou fazendo rapidinho, mas porque senão não vai dar tempo. Então ficou assim. Deixa eu pensar aqui agora. Temos que fazer. Eu vou explicar aqui o inverso, que é o collision exit. Até agora a gente viu então on collision enter, que é quando eu encostar o objeto encosta no colisor do segundo objeto, ele executa isso daqui. Qual que é o contrário? Quando ele sai do objeto que ele estava encostado anteriormente. On collision exit. Repare que aqui eu estou usando collision e não trigger.
Nesse caso, ele vai procurar um colisor. Verdade. Então, eu fiz um equívoco aqui, que eu fui reparar só agora. Eu vou até confirmar aqui se eu... É, aqui, ó. No caso aqui, nós utilizamos um colisor, mas está como trigger. Nesse caso aqui, com trigger marcado, aqui deveria ser on trigger enter. Só que é o seguinte, por que que eu fiz assim? Porque eu quero que esse trigger funcione como colisor e como trigger, certo? Essa cápsula funcione como colisor e como trigger, porque se eu deixar somente como trigger, o personagem atravessa o zumbi. Então eu vou desmarcar esse trigger novamente, tá? Desmarco o trigger, ele vai funcionar como colisor, mas no código, em vez de eu chamar o onTriggerEnter, eu vou chamar o onCollisionEnter, onCollisionExit nesse caso aqui. Aqui é a mesma coisa, né? O Rider está sugerindo eu mudar, porque esse método aqui está defasado. Antes era GameObject.tag, agora vai ser, deixa eu, compareTag. Nova versão do Unity é compareTag. Então, se a tag for player, ele vai setar o boolean para falso, ataque falso. Entendeu? Então, em resumo, ó, encostei no zumbi, ataque true, vida menos menos. Saí do zumbi, ataque falso. Mas a vida não incrementa, não, porque a vida já tirou. Ctrl S. Clicar no zumbi na cena. Certifica que ele está no pai, tá? Que é o zumbi aqui, pai, que tem a cápsula. Cuidado para não acessar os filhos, é o pai dele, é o zumbi mesmo. E eu vou adicionar o enemy controller como script aqui, ó, abaixo do Capsule Collider. Clicar, arrastar no enemy controller para o zumbi. Ele pede o game controller. Então, tem que arrastar o game controller que a gente criou na aula passada, que está aqui na hierarquia, na cena. Eu vou arrastar o game controller aqui para cá. Vou fazer bem lento aqui, ó. Arrastei o game controller para o slot game controller aqui no enemy controller. São muitos controllers. Salvar. Vou pensar se não falta nada. Acho que não. Se por acaso não funcionar aí com vocês, gente, depois, a primeira coisa que vocês vê é se o player tá com a tag player, tá? Isso é importante. Tipo, voltar lá no nosso boy. Cadê ele aqui? Aqui, ó. Third Person Controller. E ver se ele tá com a tag player. No caso aqui tá, ó. Primeira coisa que a gente conferiu. Então vamos ver se ele aciona a animação. A vida, ela tá por padrão aqui no Game Controller como 10. A gente não vai conseguir ver, porque a gente não fez a interface ainda. Então, aqui no Game Controller, no script Game Controller.C#, onde tem a vida, bonitinho aqui, só para a gente verificar quanto que está a vida, no update aqui, ó, eu vou dar um debug.log life. Dessa forma aqui, ó, debug.log life, no update. Salvar. Só para a gente ver se a vida está decrementando. Ele vai ficar printando aqui no console o tempo todo. Ó, então vida 10. Pegando as moedinhas, bonitinho. Chegar lá no zumbi, tá lá dando uma arte marcial dele. Vou encostar nele. Não fez nada. Muito bem. Ah lá, mas a vida está decrementando, ó. Então, parte do script está correta. A vida está decrementando. 8. Vou encostar de novo. 7. Decrementando a vida. 6. Então, basicamente, eu tenho aqui o animator, que está associado ao zombie. E eu vou pegar a variável ataque, que está associada a esses estados aqui e setar true ou false de acordo com o objeto tag player encostar nesse colisor do tipo Capsule Collider. Tem uma variável aqui no Unity que chama hasExitTime. Essa variável, se você deixar marcado, o Unity vai entender que ele tem que esperar esse crouch left terminar totalmente para ele acionar outra animação. A gente não quer isso, porque olha o conflito que está dando. Essa daqui termina. Antes de terminar, assim que ela termina, já passa para o right. Assim que o right termina, já passa para o left. Ou seja, nunca vai acionar essas duas variáveis. Tá certo.
Para acionar essa mutante punch, eu tenho que falar que essa setinha aqui de ida para o punch, ela não tem exit time. Tá? Ou seja, ela pode acessar o punch tendo terminado ou não. Mesma coisa do write. Pode acessar o punch tendo terminado ou não. Então, eu só desmarquei aqui o res exit time na setinha entre o write e o punch, e o left e o punch. Não a de volta, tá? De volta não precisa não. Senão ele não vai dar o soco. Ele vai só começar a dar o soco e não vai terminar. Então, agora... Não tô passando as moedas não, tá? Só para adiantar. Ó, agora funcionou. E no script do Enemy Controller, deixa on collision exit, on collision enter, collision. Para ele ter colisão. E lá no mutante, no zumbi, desmarca esse trigger. Deixa ele trigger desmarcado. Pronto.